Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Boa noite, Detox. Que bom que vocês estão chegando. Estamos nos preparando aqui para essa excelente live com nosso amigo Samuel Calado. Vai ser uma live muito show de bola aqui. Muito show. Estamos aguardando ele para iniciarmos a live. Molhar a garganta, que é importante. A gente que fala e também para os que não falam, se hidratar é uma coisa muito importante, né? É fundamental. Estamos só no aguardo aqui, organizando as coisas, aguardando o Samuel para a gente entrar. Vamos falar de muita coisa hoje, viu? A live vai ser muito gostosa, vamos falar sobre a jornada de Samuel, vamos falar sobre as diferenças, né? Vamos falar sobre as confluências, vamos falar sobre os objetivos que mudaram, algumas coisas desse tipo. E para quem já está entrando aí, é importante todas as nossas lives. Obrigado, Marcos. O Arcos, que é o nosso Marcos Luiza Calizo. Todo o nosso material ele está disponível. Guilherme, obrigado, Guilherme, pela participação. Você sempre presente aqui nas nossas lives. Giga Flo Pace. F. Lopes, né? Giga F. Lopes. Samuel está chegando. Vamos aí preparar com Samuel. Então lembre lá, Oswaldo Lamatos, YouTube, Instagram, né? YouTube com todas as lives estão lá, Instagram, e vem muita novidade por aí. Boa noite, meu amigo e querido Samuel Calado. Como vai você? Boa noite, Oswaldo, tudo bem? Tudo, e você, como vai? Tô bem, tava com saudade até de ficar ao vivo. Olha aí, tá vendo você? Isso já é um prenúncio de coisas positivas aí, né? Até o final do É, ano e para virar 2020-2021. não, Samuel, muito obrigado pela sua participação, viu? eu que É uma honra agradeço. ter você comigo, não é da boca para fora. Eu só falo, quando não é uma honra, eu falo, muito bom ter aqui com você, mas é uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara muito requisitado, né? E por várias pessoas, e quando a gente consegue encaixar assim, a gente fica feliz. Eu vou só falar 4 coisinhas a seu respeito, e aí você se apresenta com calma. Samuel Calado é jornalista, meu conterrâneo de Recife, conhecemos todas as bocadas em Recife, né, Samuel? Ô, Jornalista, ciclista, videomaker, fotógrafo, e ontem eu peguei ele nadando por acaso, viu? Eu, por acaso, na hora que eu falei com ele, ele estava no meio de uma piscina. Daqui a pouco ele vai estar nadador. Samuel, fica à vontade, um prazer ter você aqui. E se apresente aí para nossos amigos e para a gente fazer uma live bem gostosa. olá, pessoal. É estranho estar desse lado, viu, Oswaldo? É estranho, né? Eu quero agradecer a vocês que acompanham aqui a live, agradecer também ao pessoal que vai acompanhar a posterior, né? Que tem muita gente que assiste depois, né? Eu vejo muita gente interagindo. Eu sou ciclista, como ele falou, tentando ser nadador, jornalista, sou apaixonado por causas sociais, sou apaixonado por comunidade, por pautas sensíveis. E foi justamente esse trabalho com comunidade, esse trabalho com cultura popular, com, com, com questão mesmo social que fez tanta gente assim me acompanhar, tanta gente admirar o meu trabalho. Eu tenho muita gratidão assim. Legal. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer perguntas aqui, Samuel. Eu gosto de dizer que a gente não combina, eu não combino com os meus
entrevistados com os meus, que eu chamo de os meus artistas que vêm para cá, mas eu queria que Samuel falasse assim um pouquinho da vida dele, assim, Samuel. Como foi o teu começo? Você decidiu fazer jornalismo, você vivia num determinado local em Recife e falou assim, porra, eu preciso falar, eu preciso me expressar, eu preciso salvar minha comunidade, eu preciso marcar, deixar meu DNA. Como foi isso? Fala um pouquinho pra gente, antes da gente entrar mesmo no bate-papo. Oswaldo, eu nasci numa comunidade aqui da Zona Norte chamada Linha do Tiro. E aí, lá em casa, tipo, eu fui de uma família humilde, né? E lá em casa não tinha nem televisão, assim. A televisão que aparecia era aquelas que vendiam em feira do troca e tal. Não tinha nem televisão, quem dirá jornal, né? E aí, eu sempre tive na escola um porto seguro, sabe? A escola sempre foi para mim um ambiente de, além de aprendizagem, um universo de aventuras, sabe? Certo, Então, certo. sempre fui muito envolvido com escola, sempre fui muito comunicativo, sempre participei de tudo. Era daqueles meninos que participava de tudo que era atividade nas escolas. E aí, essa minha vontade de participar, essa minha vontade de interagir, foi reacendendo a vontade de fazer de jornal, de participar, de alguma forma de participar de arte, né? De comunicação, de estar à frente. Eu sempre tive essa vontade. A vontade mesmo que despertou de jornal foi no ensino médio, quando eu participei de um projeto da escola chamado Clube do Jornal. Esse projeto é um projeto pautado no protagonismo juvenil, que juntava um grupo de cada escola, e esse grupo tinha a intenção de produzir um jornal. E aí esse jornal era o jornal da escola, que acabava também se tornando o jornal da comunidade. E eu fiquei apaixonado, assim, eu era líder diagramador. Ah, Então pô, legal. eu fazia o jornalzinho mesmo. E o incrível é que o projeto, ele dava a possibilidade de você imprimir esse jornal, e aí eram 200 tiragens. O jornal chegava, ele impresso assim, era uma emoção arretada. Então, quando eu participei desse projeto, eu pude me apaixonar, sabe, por comunicar, por levar informação. E era algo tão simples ali, sabe, lidando com pouco. O único acesso ao computador que eu tinha era o acesso da escola, mas foi ali onde foi plantada a semente. E aí foi na escola também onde foi plantada a semente da dança. Na escola, eu posso dizer que a escola foi primordial para que eu fosse seguir a área de comunicação, a área de cultura. E aí esse meu envolvimento com comunidade se deu pelo seguinte: eu vi muitos jovens que passaram, que vieram comigo caminhando, pararem no meio do caminho ou se perderem no meio do caminho. Acontece muito, né? Eu acho muito triste, sabe, Oswaldo, quando uma pessoa diz assim: ah, da minha turma, Samuel está trabalhando, Samuel é jornalista, fulano sei lá, fulano é engenheiro, ciclano é professor, mas aí não passa, na maioria das vezes, não passa de 10 ou 15 de uma turma que vinha de 40, vinha de 50, vinha de 60. Onde é que estão esses 40, esses 50? E aí o meu envolvimento com comunidade foi justamente para voltar para o meu bairro de origem, voltar para a periferia, sabe? Retornar para a periferia e dizer ao jovem de periferia que ele tem espaço, ele tem lugar ao sol. E se ele conseguir, por mais que seja difícil, ele consegue chegar onde ele sonha, sabe? Não é Entendi. fácil, não é. Não, fácil não é. Eu pedi para você falar isso, se eu só falar um parênteses aqui, obrigado a todos os amigos, a nossa querida Carlota Guerra. Você aqui está sendo muito elogiado, já passaram uns 3 ou 4 elogios aqui. Samuca, sucesso, tudo de bom, você é um excelente profissional. Eu não duvido disso. E eu queria agradecer a Carlota Guerra, que é uma... Eu nem sei, Carlota é tanta coisa. Carlota é jornalista. Nós estamos agora num grande projeto, pessoal, chama Classe Casa. É uma revista, depois eu passo para vocês, sensacional, muito legal, sobre arquitetura, entendeu? É um negócio interessante, viu? Depois a gente conversa com calma. E eu pedi, Samuel, para você falar um pouquinho sobre você, porque eu acho que o mundo
precisa de mais pessoas que lutem de forma reta e não entrem em atalhos e curvas, que é o que a gente vê. Né? Você pode até não acreditar, mas eu também fui de uma família muito pobre em Recife. Foi uma luta muito grande. Nós éramos 3 irmãos, eu e mais 2, e depois eu digo sempre o seguinte, que são mais 4 primos, os 7 estão mesmo no mesmo balaio. Né? E é interessante que isso na década de 60, você imagina, você na década de 90, 80, 90, né? Então, essa realidade ela não mudou. As pessoas é que mudam a realidade. Né? Se você deixar que a realidade mude você, você está perdido. Né? Você tem que mudar a realidade da comunidade, do seu local, sabe? E entender que sucesso não é só ter dinheiro. Né? Sucesso, porra, eu me lembro que na minha época existiam apenas 2 tipos de inteligência. A inteligência que a gente chama racional e a emocional. Ou você ia para um lado ou ia para o outro. Hoje existem mais de 11 tipos de inteligência diferentes. Então o mundo está mais agregador, apesar de tudo. Né? Então eu queria que eu pedir para você falar um pouco para as pessoas entenderem que a gente precisa brigar, cara. E a gente briga na hora que nasce, chorando e vai brigar até morrer, não tem jeito. Alguma briga a gente tem que conseguir até a morte, né? A gente fica nessa estrada. E aí, meu amigo, vamos começar a falar um pouco. Eu queria que você... Eu lhe conheci no Diário de Pernambuco, né? As pessoas têm uma referência sua do Diário de Pernambuco, mas eu acho que Samuel é um pouco mais do que o Diário de Pernambuco, não querendo dizer que o Diário de Pernambuco é pequeno. As pessoas têm uma margem, uma estrutura de projetos diferentes e que cada empresa tem o seu projeto. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Qual foi o grande lance de dizer assim, porra, que legal, cara, eu amo o Diário, mas só um parêntese, eu estou falando um pouquinho demais, mas vou deixar você falar à vontade. É muito interessante que às vezes 2 pessoas estão casadas e não se dão bem. Aí você olha para a mulher e fala, porra, ela é uma pessoa tão legal, olha para o homem e fala, ele é uma pessoa tão legal, ou olha para as 2 mulheres e faz, separadas elas são tão legais, olha para os 2 homens e faz, separados eles são tão legais, ou qualquer gênero, né? E eles são tão legais, mas junto, né, a coisa complica. Fala um pouquinho para a gente aí. Então, para falar da saída, antes eu tenho que falar da entrada. Né? Por favor. O Diário de Pernambuco era uma casa que eu sonhava. Quando eu peguei um papel impresso no projeto lá do ensino médio e disse, eu quero ser jornalista, e fui olhar o jornal mais antigo, o jornal com maior credibilidade, o jornal querido pelos pernambucanos, era o Diário. Sim. E aí eu olhava para o Diário, lá na escola, né? Que o único acesso ao Diário que eu tinha na escola. Em casa era embrulhando ovo. Fui em casa era embrulhando ovo. Sim, é verdade. Uma matéria bem antiga. E aí, quando eu olhava para o jornal na escola, eu dizia, bicho, é um sonho distante. Fazer uma matéria no jornal desse é um sonho distante. O jornal vinha grande, grosso, assim, no jornal. Eu dizia, nossa, verdade. deve ser um sonho arretado. E eu fazendo o jornal pequenininho do ensino médio, né? E eu, nossa senhora. E aí, quando eu fiz jornalismo, né? Antes eu estava fazendo serviço social, passei em serviço social na Universidade Federal, e aí comecei serviço social. Na metade do curso, eu vi que eu queria algo mais dinâmico, né? mais voltado para a comunicação, mais voltado para redes sociais, para vídeo, para foto. E aí passei para a Uni, bolsa para a Uni 100%, fui fazer jornalismo sem nem pensar. E aí, e também o pessoal perguntava, Samuel, mas por que você não fez as 2 faculdades? Eu poderia, sabe, Oswaldo, ter feito as 2 faculdades por mim, por pessoa. Sendo que, por lei, você não pode estar na universidade pública e estar no ProUni. E aí você tem que ser idôneo. Você tem que ser idôneo para dizer assim, não, eu estou tirando a oportunidade de quem quer estar aqui, tá entendendo? E eu estou com 2 vagas, uma vaga tem que ser de alguém. E aí eu decidi começar o jornalismo do zero. E aí eu estava já no 5º período de jornalismo,
estava envolvido com a educação, porque a educação não saiu de mim, não. A escola continuou até o 5º período. Quando eu comecei jornalismo, eu quis voltar para a escola pública para tentar, de uma forma, trazer o pessoal da escola pública para a universidade. E aí eu fiz um projeto chamado Multicores das Artes Cênicas, que trabalhava teatro, dança, fotografia. Era uma forma de pegar o que eu aprendia na faculdade e passar para os estudantes. E foi um projeto social lindo. E aí, quando terminou o programa social, nessa mudança aí de governo, e aí corta programa, corta alguma coisa, tira, bota, enfim. E aí cortou o programa, né? Era um programa chamado Mais Educação. E aí eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Às vezes não, eu sempre acredito, sabe, Oswaldo, em algo que, no universo, eu acredito muito assim. As coisas precisam acontecer, ciclos precisam encerrar para que outros comecem. Perfeito. E aí a educação foi isso que aconteceu. O programa, de repente, encerrou e eu disse, nossa, o que é que eu vou fazer? E agora? Eu estou no 5º período, e agora? E agora? Período, preciso ir para o mercado, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou me inscrever. Comecei a botar currículo em tudo que era lugar. Coloquei currículo para a Rádio Sei, coloquei currículo para o Grande Recife, coloquei currículo para tudo que é lugar. Você nem imagina onde foi que eu coloquei currículo. Acho que se eu pudesse estampar no ônibus o meu currículo. Colocava. E aí, eu fui chamado para fazer a seleção da Rádio Sei, com Marília Leite lá. E no mesmo momento, no mesmo tempo, eu fiz a seleção também do Grande Recife. E aí eu passei na Rádio Sei, né? Minha voz foi... Dei uma voz de rádio. Muito bem, mas muito bem. Impostei a voz para fazer algo de rádio. Que beleza. E passei também no Grande Recife. E aí eu tive que escolher entre a Rádio Sei e o Grande Recife. Naquele momento, como eu sou de comunidade, sabe, Oswaldo? Eu precisava, além de me manter na faculdade, eu precisava pagar passagem, precisava pagar alimentação. E aí o valor da bolsa da Rádio Sei é um valor do governo. E aí na época era R$ 330. Para mim não compensava, porque eu tinha que pagar muita coisa, sabe? Pagar para trabalhar, aí, né? E aí o Grande Recife era um pouco mais. O Grande Recife era 540 e pouco. E aí era um pouquinho mais, eu disse, poxa, entre escolher. A rádio, para mim, ia chamar mais minha atenção, porque eu gostava de mídia, né? Mas naquele momento eu senti que eu precisava ir para um caminho que fosse um caminho voltado para a minha área, mas fosse um caminho que desse também um retorno. E aí eu liguei para a Mari, quando eu passei... Eita, vou tentar ser bem rápido, porque a gente vai... E aí eu liguei para a Mari, e aí foi o primeiro contato que eu tive, a primeira ação profissional, assim, a ação profissional que eu digo, sabe, Oswaldo, é assim, a primeira atitude profissional que eu tive enquanto jornalista. Certo. Ligar para o lugar onde eu passei e dizer, olha, eu gostei muito da seleção, adorei, até porque o importante lógico, passar é interessante, mas o mais importante é você observar como está o mercado. É você observar, participar da seleção. Isso é mais... Isso é fundamental, sim, sem dúvida. Às vezes, eu prefiro o feedback, por mais que não tenha passado, mas eu prefiro o feedback do recrutador, que diga, olha, você foi bom nesse ponto e não, tá entendendo? Eu dou mais ênfase a isso, a essa parte aí. E aí eu disse, Maria, eu passei e gostei da oportunidade, amei a oportunidade, mas entre o Grande Recife e a Rádio C, até por localização também, que o Grande Recife era ali no centro da cidade, eu vou optar por algo que seja mais próximo da minha faculdade, por algo também que seja mais próximo do centro e tal. Não falei do valor, né? Lógico. Lógico. Não, E aí, no Grande Recife, antes de completar 6 meses no Grande Recife, eu já mandando currículo também, né? Porque você tem que entrar já mandando currículo para outros lugares. E aí eu mandei para o Diário. Eu vi no Twitter que o Diário estava aceitando, e aí eu disse, eu vou mandar, né? Manda. Bora, né? E mandei o currículo para o Diário, eles responderam por e-mail, e aí eu tava com o meu e-mail aberto, eu respondi na hora, 5 minutos depois eu já respondi, e aí mandou assim, Samuel, olha, responda 5 perguntas, era por que você quer entrar no Diário e tal, essas perguntas básicas de início, né, da empresa. Tá. E aí beleza, aí passei para a segunda fase. A segunda fase também foi por e-mail, no mesmo dia. Pedi para eu construir lá uma matéria e mandar.
E aí eu mandei, aí passei para a terceira fase. Opa! Na terceira fase lá do jornal já era presencial na redação. E, Oswaldo, eu nunca experimentei, eu entrei numa redação. Meu primeiro contato com a redação foi no Diário Nunca de Pernambuco. foi lá. Nunca. Foi lá. E aí, quando eu entrei, que foi a mesma sensação que eu tive na faculdade, quando você tem que comprovar a documentação do ProUni. Tá. Quando eu entrei na redação, eu disse, eu quero estar aqui. Eu disse. E aí eu disse, eu já estou aqui. E aí agora é ficar aqui. Eu disse isso. E aí participei das etapas, participei do processo lá seletivo. E então eu tinha que ir para casa, né? Voltava para a faculdade, participei, isso foi 2 horas da tarde. Quando foi, aí o Tiago, que era o editor, disse assim, Samuca, quando for à noite, a gente vai te dar uma resposta. Se sim ou não, vou dar uma resposta, vou dar um feedback. Que o Tiago era editor. E aí, beleza, eu fui para a faculdade. Na faculdade, foi o tempo do intervalo. No intervalo, eu chamei minha amiga Paulinha, que hoje está em Portugal. Eu disse, Paulinha, bora comer um hambúrguer, que o hambúrguer na faculdade era clone. E aí eram Clone. 2 hambúrgueres por por R$5. Eu disse, vai, eu pago pra tu, moleque. Mesmo assim. E aí a gente foi, né? Aí, beleza. Aí foi o tempo de pedir um hambúrguer. Quando eu pedi o hambúrguer, o Thiago ligou e disse assim, Samuca, infelizmente você não evoluiu nessa... Ah, antes disso, Oswaldo, eu adicionei todo mundo na rede social do Diário. Todo mundo eu adicionei. Fui procurar quem trabalhava no Diário, quem era o quê, quem estava na editoria o quê, que é o primordial. Se você quer entrar numa empresa, você tem que pesquisar sobre aquela Pesquisar, empresa. isso é uma dica Pesquisar importante, hein? Pessoal, só um parênteses, você disse um negócio muito sério aqui, que a gente comenta muito isso aqui, que a gente trabalha, você sabe, com RH também. Eu tenho uma parceiraça aqui, Fabiola, e a gente diz, olha, antes de você entrar na empresa, pesquise tudo sobre a empresa. Porque se você realmente quiser entrar na empresa, vão lhe fazer perguntas, você tem que ter pelo menos um conhecimento, um entendimento de como a empresa funciona. A opinião é um pouco difícil ainda, porque você está de fora, mas a sua percepção, alguém na entrevista vai perguntar. Grande dica essa. Aí você adicionou todo mundo. Menino, eu pesquisei tudo. Da pesquisa geral do Diário de Pernambuco, da história do Diário de Pernambuco, as pessoas que faziam o Diário de Pernambuco, o estilo das pessoas que estavam no Diário de Pernambuco. Porque se é uma coisa que eu vejo muito, é essa questão da roupa que fala. E aí eu precisei ver como era o jeito de se vestir das pessoas lá do Diário. Tudo. Eu observei tudo que você imaginar. E aí, quando ele ligou, ele fez, Samuca, infelizmente você teve um bom rendimento e tal, mas você não evoluiu em alguns pontos e a vaga que estava disponível, eram 2 vagas, uma manhã, era uma tarde e uma noite. As 2 vagas a gente conseguiu completar. E aí ele disse, infelizmente você não tem um perfil, eu lembro disso até hoje, você não alcançou o perfil que a gente esperava. Ele falou isso. Tá. E aí, beleza, pedi um hambúrguer. Quando ele falou isso, eu agradeci imensamente a oportunidade. Agradeci a oportunidade, porque eu acho que não é levantar a poeira, sabe? Quando a pessoa diz assim, você passou... Claro. Não, você dizer, Oswaldo, obrigado pela oportunidade, eu adorei, nunca tinha conhecido uma redação. E tô aqui para aprender, guarda esse meu currículo, isso eu digo a todo mundo. Guarda o meu currículo no peito, deixa assim feito quadro, deixa até cheiro. Mas guarda esse meu currículo para quando tiver outra oportunidade você me chamar. E aí, Oswaldo, o hambúrguer chegou. Comi o hambúrguer junto com minha amiga e fiquei assim, eu disse, Paulinha, eu não tenho perfil, Paulinha, e agora? 5º período de faculdade, você não tem um perfil para estar na redação. E agora, Paulinha, mesmo assim? Aí Paulinha fez, amigo, tenta outra. Bicho, eu terminei o hambúrguer, Tiago liga para mim novamente e diz assim, Samuca, Marlon, que era de redes sociais, vai para fotografia, sobrou uma vaga pela manhã, você quer? Ele falou mesmo assim. No fim do hambúrguer. Só foi um hambúrguer. Santo hambúrguer. Olha a energia aí a favor. Foi. E aí eu fiz, quero. Não pensei deles, quero. Oswaldo, olha, acordar cedo para mim é um desafio. Mas ali estava o meu sonho, sabe? Ali era o meu sonho. Eu podia acordar de 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Se o meu foco era entrar ali,
eu podia acordar a hora que fosse. E aí ele disse, olha, você aqui é 7 horas da manhã, viu? E aí, pode vir? Eu disse, posso. Aí eu falei com a mãe, olha, quando der 5h30 da manhã, me acorde, por favor. Mesmo assim, aí pronto. Aí comecei no Diário de Pernambuco. Depois ele me falou que 600 pessoas participaram da seleção, na época. E aí, das 600. 600, eu sei uma das 3 que ficaram, é algo muito importante, sabe? É algo muito, muito gratificante. Sim. Então, o Diário para mim, Oswaldo, foi uma casa, uma outra escola, uma outra faculdade, que eu tive um imenso carinho de ter participado, de ter aprendido com cada pessoa que estava ali, sabe? De ter aprendido com pouco também, a fazer muito com pouco. A, com o celular, fazer coisas que você nem imagina, de cobertura, de foto, de texto, de tudo. Então, foi uma escola onde eu pude aprender, uma escola onde me deixou livre para criar, livre para ser Samuel Calado, para me mostrar Samuel Calado, sabe? Para ir para a comunidade, para produzir pauta. Foi uma escola arretada, assim. Eu tenho muita gratidão pelos meus editores, pelos meus chefes e por todos os colegas de profissão. Que Sempre bom. chega um momento que você... Aí já, vamos para o final. Chega um momento chega um momento em que você percebe que você precisa alçar voos maiores, sabe? Que você já aprendeu o que tinha que aprender, já produziu o que tinha que produzir, e agora você precisa seguir outro rumo, sabe? E aí, eu digo que você foi um divisor de águas, viu? Porque quando eu fui entrevistar... Eu? Você foi um divisor de águas, que eu estava justamente nessa ideia de nossa, saio ou não saio, peço para sair ou não peço para sair, desligo ou não me desligo. E aí você falou algo que eu achei muito importante, assim. Um bom profissional, ele é bom profissional onde quer que ele vá. E aí na minha cabeça, eu tinha algo na minha cabeça que era assim, chegava um momento em que eu respondia pelo Diário de Pernambuco, como se eu fosse o Diário de Pernambuco. E aí tem muita gente que erra com isso. Tem gente que acha que é a empresa. E na verdade você não é a empresa, você está na empresa. Você é um bom profissional que agrega conteúdo, agrega conhecimento, agrega valor àquela empresa. Mas você não é a empresa. Tá entendendo? E aí foi esse divisor que eu precisei entender. E a minha vontade de ter saído do Diário de Pernambuco, de ter me desligado, acima de tudo, foi justamente isso. De dizer, não, agora eu sou Samuel Calado, onde quer que eu esteja, sabe? Agora eu sou Samuel Calado, profissional, o que chega em qualquer ambiente e trabalha com amor, com paixão, em qualquer lugar. E aí tem uma coisa que eu penso muito, é assim, tem gente que quando tá pensando nisso, pensando em sair, sente medo. E aí diz assim, primeira coisa, eu vou começar a brincar. Né? Tem gente que diz assim, eu vou começar a brincar, quem quiser que me demita. Eu acho que a maior atitude, a melhor atitude que você tem a tomar, se você não está gostando do ambiente profissional que você está, é pedir para sair. Peça, saia. Concordo plenamente. Porque, veja, você só tem uma vida, você está ali, por que você vai estar ainda gastando energia? Olha, o parênteses, o cara que trabalha com a gente, Marquinhos aí, o Arcos, né, com K, ele está dizendo aí, virei fã do Samuel. Eu digo, eu também, meu amigo, há alguns tempos já. Valeu, Arcos. Grande cara também, o Marcos, viu? Trabalha com digital, ó, primeira. Que massa. Da agência, da ATECOM. Arretado. E aí, eu fico assim. E aí, eu disse isso, eu disse, sinto medo, porque o diário, eu passei 5 anos no Diário de Pernambuco, sinto esse descontentamento, mas é o momento, Samuel. Acho que medo a gente sente em qualquer lugar. Medo a mãe sente ao gerar a gente, medo a gente sente com novidade, o medo faz parte, sabe? E sem dúvida. O medo faz parte dessa construção. O medo é um regulador extremamente importante, mas se você se deixar dominar por ele, você se perde nele e não realiza nada. Antigamente, né,
Quando você terminar, eu tenho uma história interessante de uma que, inclusive, na época, essa palestra desse cara, eu não vou citar nome por uma questão de ética, mas foi muito interessante. Não é nada demais, não, mas depois eu lhe falo. E ele falou E, isso, foi muito importante. Essa palestra tem uns 15 anos que eu fui, só para você ter uma ideia. Nunca mais eu me esqueci. e aí eu disse, tá bom. Aí teve uma assembleia lá no jornal, né? O jornal, como muita gente sabe, está passando por um momento aí que é um momento geral de crise. Quase E todos aí os teve a... jornais, né, estão... É. E aí, que é outra dica também que eu vou dar para quem está fazendo jornalismo, para quem é jornalista, quem é de Por favor. comunicação. E aí, enfim, chegou numa conversa lá, o pessoal perguntou assim, quem quer sair? Quem está pensando em sair? Oswaldo, se eu estivesse me assistindo, eu ia dizer, Samuca jamais vai sair do Diário de Pernambuco, sabe? Que o Diário de Pernambuco, ele ama o Diário de Pernambuco, e ele já passou tanta situação no Diário de Pernambuco que ele não vai sair. E aí, quando perguntou isso, eu disse, quando eu fiz isso, eu vi que o pessoal fez assim, ó, mesmo assim, fizeram, Você como falou, assim? eu. Falei. E aí, o eu, parecia que eu tava, sabe quando parecia que um filme estava passando na minha cabeça, sabe? Desde o ensino Claro, médio, claro. com aquele jornalzinho, até tudo que eu pude realizar dentro daquele jornal. E aí esse filme é inevitável, sabe? Se você trabalha com amor, você passa esse filme. De Passa. todos os lugares que eu passei, do Grande Recife, da educação, do Diário de Pernambuco, eu chorei porque o choro faz parte disso. Você lembra o quão importante foi aquele momento para você. Sem E dúvida. aí, o pessoal, isso foi tipo acho que foi numa quinta-feira, e o pessoal fez, Samuca, tu tá saindo, como assim? A gente tá perdendo o menino das redes sociais, como é que tu vai fazer isso? E aí, quando eu botei os stories aqui, eu tive que colocar os stories e tive que postar também na minha linha do tempo, porque até agora eu não consegui responder a quem trouxe, quem falou comigo aqui nos stories, Aham. no direct. Porque foi Tá. muita gente falando. E aí eu disse, caramba, tem dois lados aí. Você percebe o quanto você é querido, sabe? E quantas pessoas ficam preocupadas assim com você. E aí o pessoal dizia assim, mas Samuel, tu tá no lugar onde é um lugar mais próspero que as redes sociais e você tá pedindo para sair das redes sociais. Por que você tá fazendo isso? Gente que me acompanhava nas lives disseram assim, e agora como é que a gente vai ficar se é um menino que ri, se é um menino... E aí, quando eu fui para os stories, foi o que eu disse, sabe, Oswaldo? Independente do lugar onde eu estiver, eu vou continuar sendo Samuel Calado, sabe? Eu Sem não dúvida. mudei no Isso Diário é o de mais Pernambuco. importante. Eu não mudei no Diário de Pernambuco, eu não mudei no ensino médio, eu não mudei. E aí, esses valores são os valores que acompanham você. Lógico, eu tenho uma gratidão muito forte pelo veículo, pelo que ele me trouxe. Ele me Claro. trouxe amigos, É um ele me grande trouxe. veículo. A minha infância toda era Diário de Pernambuco. É, ele me Toda adolescência, fase adulta em Recife, né? Ele me trouxe amigos, ele me trouxe você, ele me trouxe gente tão especial, gente especial Idem. pra caramba, assim. E aí eu tenho muita gratidão por isso. E aí eu senti que Muito era bem. esse momento. É o momento de Perfeito. encerrar um ciclo e começar outro. Você falou, deixa eu só lembrar aqui, ó, pessoal, tudo isso que nós estamos falando, eu sei, essa conversa tá um tesão danado, e conversa boa é aquela que tá tesão, né? É aquela que leva para o dicionário, é aquela que leva para a gente pensar e criticar e crescer. Tá lá no meu YouTube, viu, Oswaldo Matos, ou no Instagram, ou no Samuel, procurem lá que tá tudo lá. Mas uma coisa interessante, Samuel, que eu queria puxar um pouquinho para o outro lado, essa história que eu ia contar, essa palestra que eu vi, não foi num congresso de RH tem muito tempo, pelo menos uns 15 anos aqui em Salvador, no Hotel Fiesta, tinha, sei lá, 2.000 pessoas na plateia, aqueles congressos de RH enorme, né? E aí o cara foi fazer, ele disse assim, que ele trabalhava ele é São Paulista, e ele trabalhava com o pai dele trabalhou durante quase 40 anos numa indústria de automotiva. Eu não sei qual delas, Ford, Volks, eu não lembro, Fiat, em São Paulo. Acho que era Ford. Aí ele trabalhou lá e o pai dele disse assim, quando ele fez 18 anos, o pai, eu vou botar você para fazer estágio. Aí botou ele lá. Ele já fazia faculdade e tal, ele disse, você vai fazer um estágio lá.
Aí disse, meu pai, aí ele virou e perguntou ao pai, meu pai, como é que eu cresço aqui? O que é que eu preciso fazer? O senhor que trabalha aqui, na época o pai dele trabalhava lá há mais de 20 anos, né? Ele disse, olha, a primeira coisa que você vai fazer, e ele fez o gesto com a mão, é isso, ó, você vai, ó. Ele disse, sim, meu pai, e depois que eu estiver crescendo, depois você, ó. Meu pai, eu passei 5 anos aqui, já virei já mudei de função 2 ou 3 vezes, já estou começando a crescer, e o senhor orienta o quê? Ele disse, você, ou seja, esse O dele, ele disse, isso foi uma gargalhada na hora, porque até hoje ele não entendeu. Ele não entendeu o que o pai dele quis dizer com O. Né? Então, assim, a minha geração, Samuel, é uma geração que O. E aí eu vejo você hoje, bem mais jovem, menos da metade da minha idade. E eu, quando tinha a sua idade, eu tinha essa mesma pegada na década de 80. Na década de 80, você não tinha nem nascido ainda, e eu já tinha essa pegada. Então, eu queria que você falasse um pouco das gerações. Como é a tua geração? Que é um grande desafio, né? O mundo hoje está trabalhando com a tua geração. A geração que é a geração Y, né? Dos millennials, que é a sua geração, a minha dizem que é a geração do baby boomer, mas não é. Minha geração é a geração X. São os nascidos de 1960 a 1980. Eu nasci em 61, então eu estou dentro dessa geração. Os geração baby boomers, que existe uma pequena confusão aí, elas são nascidas antes da década de 60. Então a minha geração está aí hoje entre 40 e 60 anos. A sua geração está aí entre 25 e 40. Você bem pertinho dos 25, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí, cara. Eu acho muito legal esse cruzamento de perfil, sensibilidade para atuação, velocidade, quero mais, quero rápido, sabe? E dedicação absoluta, quero ser reconhecido. O microfone é seu. Fala um pouquinho pra gente. Eu digo que a minha geração, ela é daquelas que ela vai crescendo e ela vai buscando um reconhecimento daquilo que ela está fazendo naquele ponto. Como assim? Ela vai crescendo e calma, ela vai crescendo e vai procurando outros. Eita. Outros desafios. Ela A quer. minha geração. Isso, pronto. A minha geração ela vai crescendo e procurando novos desafios. Ela trabalha, eu digo, se eu fosse resumir em uma palavra a minha geração, seria tesão. Ela tá até o Perfeito. momento de sentir tesão, sentir vontade por fazer aquilo. No momento que aquilo não tá mais dando certo, no momento que aquilo não tá mais trazendo prazer, tesão para ela vai procurar outra coisa que traga outro objetivo, outro desafio. E ela, diferente do você vai, tá entendendo? Você vai arriscando. Eu acho que a minha geração hoje é muito do arriscar e não a longo prazo. Ela é do arriscar, faz algo a curto prazo, ela trabalha com projetos, a minha geração, sabe? Isso que eu ia vejo falar. muito É isso que eu ia falar. Isso. A minha geração, ela trabalha com projeto. O Diário de Pernambuco foi um projeto para a minha vida. E aí vai chegar outro projeto, eu vou me envolver por esse projeto e vai chegar um momento natural que esse projeto vai encerrar para que outro venha. Então, a minha trabalho é isso. O que dá tesão é ver esse projeto sendo realizado e ver esse projeto sendo concluído, né? Esse projeto tendo bons frutos. É assim que é a minha geração. Agora, assim, tem um costume da sua geração que a gente não curte, que é o seguinte, e aí eu percebo que é mais resistência da sua geração. Um costume que é o seguinte, Sim. a gente está trabalhando no projeto, a gente está se doando ao máximo. E aí, por muitas vezes, não recebe um massa, parabéns, legal, É verdade. tudo. Porque a sua geração foi preparada para isso. Você vai resistir. Você vai ficar aqui, você vai resistir para provar que você é forte. A minha É verdade. venceu, que massa, ó. Agora, Vamos para frente. Tá, vamos, agora é com a gente, vamos embora. É. E aí, esse choque é complicado, sabe? É muito complicado esse choque. Sim. Precisa ceder de um lado e ceder de outro para que isso evolua.
por ser consultor, eu lidei, né, e acredito, espero em Deus lidar muito com gente de várias gerações, né? E a sua geração é uma geração emergente, logo após a minha, vamos dizer assim, né? Uma geração subsequente. E uma coisa que eu gostei muito de observar, que você falou que é verdade. E eu aprendi, assim, às vezes não parece, mas eu sou um grande aluno também, sabe? Eu gosto de aprender. Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Isso é uma frase velha, batida, mas quem segue o professor mesmo, que gosta de ensinar, ele sabe que quanto mais ele ensina, mais ele aprende. É mais importante para mim aprender com o teu ouvido do que ensinar com a minha voz para você. É muito mais importante para mim e para alguns professores. Então, eu percebi a questão do projeto. E graças a Deus eu percebi cedo por algumas pessoas que, como você, me influenciaram, dizer assim, Oswaldo, qual é o projeto? Na nossa geração, o projeto tinha começo, meio e fim. Começava, entrava no meio e não acabava nunca. E não acabava nunca, né? Parece que Vira para tu, eu tá, acho. agora, é isso. Então, parece que minha geração sempre trabalhou com princípio, meio e fim. E sempre trabalhou no princípio e no meio. Nunca bateu palma, nunca deu um tapinha nas costas, nunca agradeceu, falava, velho, vamos lá, tá tudo no caminho, porque o fim não existia. O fim era aposentadoria depois de 40 anos. Aí ele batia a palma, ganhava um broche e agradecia. E entrar na empresa com 20 e saía com 65, morto. Hoje não, hoje eu vejo o projeto. Uma pessoa como você, Samuel, tem um projeto. O projeto pode durar 6 meses, 8 meses, 2 meses, 15 dias, meia hora. É um projeto. Vamos trabalhar em cima de projetos. O mundo precisa de inteligência operacional e não inteligência acadêmica. E os acadêmicos agora estão se remoendo do túmulo e muitos que eu conheço vão me matar quando terminar essa live. Porque eu acho que teoria é uma coisa linda, mas você tem que botar em prática. Senão ela passa a ser uma coisa sem sentido, né? Você não pode ter... a gente chama, eu e um parceiro, Gustavo, a gente chama de DIC, DIC, que é dados, informação e conhecimento. Dado não serve para nada. Informação com dado é apenas uma informação. Conhecimento é quando você transforma aquele dado e aquela informação em alguma coisa útil para a comunidade que você vive, para o mundo, para as pessoas que estão em torno de você e para você próprio, né? Então, eu acho muito interessante essa colocação, porque é fato. Pô, se eu não estou mais me dando tesão, vou fazer o quê, cara? Tem um dado aí muito... Não é verdade? Tem um dado muito interessante aí em relação a casamento, relacionamento, que é o seguinte, antigamente que eu digo há alguns anos, né? Há 8 anos, 10 anos, há pouco tempo, era assim, se casava mais, assim, o tempo de duração do casamento era médio de 4 a 5 anos. E se casava mais. Hoje, se casava menos, perdão. Se casava menos e o tempo de duração era de 4 anos o casamento, entre 4 e 5 anos. Hoje, se casa bem menos, caiu 20 ou 30%, e o tempo de casamento é de, médio, 2 anos. Eu lembro que nós fomos a um casamento ano passado, conversando com a pessoa do lado, conhecido da noiva, falei, não, mas se o negócio desarrumar isso, se casar, separa daqui a um ano, não tem problema não. Eu falei, meu Deus do céu, casamento não pode ser projeto, né? Aí é um pouco diferente. Relacionamento com gente, pelo menos isso não pode ser projeto. Com empresa sim, com negócio sim, mas com gente, vamos me relacionar com o Samuel, aqui é um projeto, daqui a 6 meses acaba o projeto, tchau, não é assim, né? Então, essa questão da geração, né, é um pouco de identidade, né, Samuel? Isso também. Você cria uma identidade com o mundo que você vive nessa geração atual, né? Sim, com certeza. E o que eu digo, tá dando para escutar agora? Tá ótimo, tá ótimo. Tô ouvindo bem. E o que eu digo é muito isso, assim, às vezes o difícil também para a minha geração é reconhecer isso, porque a gente está passando uma mudança muito forte. Mudança na forma de preparar um currículo, mudança na forma de se comportar, mudança. Às vezes você acha
que deve se comportar de tal maneira numa seleção e a seleção está procurando você da forma como você é. Então, às vezes você cria um roteiro todo e lá não é dessa forma. Muda tudo. Eu participei de uma seleção recente, Oswaldo, até interessantíssima. Seria para uma oportunidade para trabalhar numa empresa voltada para peças, e aí peças tipo de máquinas, aquelas máquinas industriais, e aí seria para fazer a assessoria de comunicação lá, né? Produção na verdade, de audiovisual de lá. Tá. E aí a seleção foi remota, né? Eu nunca tinha participado de uma seleção remota. Achei massa, assim, uma aprendizagem retada. E aí eu falando com o recrutador, veja que interessante, tem história para contar. Por favor, bora! E ele dizendo assim, Samuel, você me diga qual é o seu perfil. Ele falou, qual é o seu perfil? O que é que você almeja? Por que você está saindo do Recife para ir trabalhar em São Paulo? Ele falou, seria em Jundiaí. E aí ele falou, o Henrique perguntou, quais são os seus atuais projetos, Samuel? Ele perguntou isso. Eu estava anotando aqui para perguntar. Eu não posso dar tanto spoiler assim dos atuais projetos, não. Mas ele perguntou isso. E aí eu falei, o meu perfil é querer algo novo, eu estou saindo daqui do Recife. E é o que eu falei, sabe, Oswaldo? Ainda no Diário de Pernambuco, eu era muito preso às raízes. Foi no Diário onde eu tive um choque, assim, de dizer assim, poxa, eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar em João Pessoa, eu posso trabalhar em Salvador, eu posso trabalhar em São Paulo. Isso vai ser um desafio para mim enquanto profissional também. Dizer assim, eu posso trabalhar em qualquer lugar, tá entendendo? Não necessariamente. E às vezes a gente se prende a isso. E aí ele falou, por que você está saindo do Recife e indo para São Paulo? Eu disse, primeiro, eu sempre fui muito apegado às raízes, sempre tive raiz assim na profissão, raiz na família, raiz em tudo. E sair de um lugar e trabalhar em outro lugar, além da experiência profissional, vai ser uma grande aprendizagem para mim. Eu falei isso. Eu quero novidade. Eu quero... na minha compreensão, eu achava que... Primeiro eu achava que era em São Paulo, capital. Depois ele falou que era em Jundiaí. E aí, na minha visão, era São Paulo. E aí eu disse, eu quero ir para uma cidade que, para mim, é um centro muito grande de oportunidade, um centro de aprendizagem e tal. E eu quero aprender, eu disse a ele. E aí eu achei algo interessante na fala dele, que foi o seguinte, eu estou vendo em você, Samuel, uma dinâmica muito forte, para além de filmar alguém apertando ou afrouxando parafuso. Você vai muito além disso. E aí, para mim, esse feedback foi o melhor feedback que eu já recebi. Quando ele olha para você e diz assim, porque um recrutador pode dizer, pô, é um bom profissional, é bom ter ele na empresa, ele vai fazer muito além do que estão pedindo. Mas aí, hoje, os recrutadores estão buscando pessoas com os perfis exatos para aquele serviço. E isso eu achei muito massa, assim. Até legal para você, assim, dizer, pô, é verdade, eu posso... Porque na realidade é o seguinte, quando o perfil está abaixo da vaga, da função, o candidato, se entrar, às vezes tinha empresa antigamente, ainda tem hoje, né? Que coloca por uma questão de ganhar um pouco menos, o cara pedir um pouco menos, abaixo, o cara tem a qualificação um pouco abaixo da vaga, o selecionador não sabe, não entende muitas vezes, que isso gera uma depressão, uma insatisfação no candidato, se ele entrar. Um perfil muito acima ou deslocado para cima, melhor, ou para o lado, para outra situação, isso gera, além de frustração, ou seja, eu sou maior do que o que eu estou fazendo aqui, do que a empresa, do que a função. Então, o grande desafio é esse, é ter, primeiro, coragem, de dizer, olha, Samuel, o seu perfil é outro, sabe, me interessa pra gente, mas seu perfil é outro, ou, Samuel, está exatamente encaixado, é exatamente isso que a gente precisa. Então, as formas, como você disse, de recrutamento, elas mudaram muito, né? Encontrar uma pessoa certa, pulo certo, da hora certa, com a remuneração certa, para mim, é um dos maiores desafios hoje de pegar gente, viu? Pegar gente do mercado, difícil de fazer. E as pessoas acham que bota mais um e depois troca. Não é bem assim. A gente tem um dado, esse dado é muito interessante, brasileira do supermercado, que existe um turnover. Isso eu dizer aí também de uma grande rede de supermercado, está entre só os supermercados do Brasil, entre que o executivo, nós temos uma média de 30% a 40% de turnover dos caixas
da rede de supermercado por ano. Pense no prejuízo que é entrar e sair gente e o dinheiro saindo pela janela, né? É uma loucura, né? É na questão de formar, né, essas pessoas, a questão de preparar essas pessoas, verdade. Exatamente. Samuel, é assim, você pode até achar que falta muito tempo, mas nós estamos a 5 minutos do fim. Para você ver Nossa como já senhora! conversamos aí 50, mais de 50 minutos, né? E o papo, quando é bom, é assim, né? Não precisou, Eu por fui contar enquanto, a minha nem do. história toda para ter resumido, Oswaldo. Era para ter resumido. Não, a gente faz outra. A gente faz outra só sobre geração. E às vezes a gente tem coisas para falar que quando a gente vê, falou e as pessoas gostam de ouvir, a audiência está super interessada, super receptiva, eu fico muito feliz com isso. E para finalizar, eu gostaria de pedir a você duas coisas. Diga. Três. Primeiro, que Vou tentar não você. arrodear. Não arrudei, não. Primeiro que você indique um livro, um filme, uma série que você acha que vai ser muito interessante para a gente assistir. Então, eu Sabe? indico um filme, na verdade, um documentário que está disponível na Netflix, chamado O Dilema das Redes Sociais. Foi um documentário que eu assisti recentemente e eu indico para você ter uma noção desse impacto das redes sociais. E eu acho até interessante até para você saber como você lidar com as redes sociais, porque tem muito pai aí que pega um celular e deixa com uma criança de 5, 6 anos o celular com Facebook, Instagram e afins. Henrique já está dizendo, já marca o retorno. Vou marcar, Henrique. Assim que terminar aqui, doutor Henrique, vou marcar o retorno. Mas diga aí, o dilema das redes sociais. Dilema das redes sociais, uma outra série que eu assisto, que eu sou apaixonado pela série, pela problemática que ela traz dentro da minha área, que é tecnologia, é Black Mirror. Eu acho uma série arretada. Black Mirror. Black Mirror. Maravilhoso, todos os dois. Arretada nesse sentido de mostrar o impacto. Hoje, o que a gente vivenciou nessa pandemia foi muito Black Mirror. Muito. A gente pode observar reality shows sendo apresentados remotamente, trabalho sendo representado remotamente. E aí a gente percebe que a vida quase toda se transformou no celular. E é interessante isso. Black Mirror traz vários questionamentos assim para você. Você termina cada episódio. O bom, Oswaldo, é que você assiste cada episódio e não tem continuidade o episódio. Você assiste e você reflete assim, nossa, isso que a gente está vivendo é muito Black Mirror. Nossa, é verdade. Perfeito. Perfeito. E sua mensagem final para mim, para os nossos ouvintes, mas principalmente para os ouvintes que estão aqui se deliciando com esse tesão de live. Vamos deixar assim registrado. O que eu digo, sabe, é que você não pode perder jamais os seus valores. Jamais, independente de onde você estiver. E outra coisa também é que você não pense muito para decidir, tá, as coisas. Não pense muito, não fique com muito medo, sabe? Ou não se feche muito. Você abre o seu leque de oportunidades, sabe? E vai em frente. Eu acho que a gente vem para arriscar, tá entendendo? Se eu não tivesse pedido desligamento do Diário de Pernambuco, eu não ia ter dimensão como o profissional de redes sociais hoje está tão valorizado. Eu não tinha essa dimensão. Porque, gente, olha, eu vou puxar a bolinha para o meu lado aqui, viu? Por favor. Você procurar um repórter de redes sociais conhecido aqui em Pernambuco, a primeira coisa que vem à sua mente é aqui dizer, quem era o repórter de um jornal que era envolvido com redes sociais, que produzia com redes sociais, era Samuel. É Samuel. E aí isso foi muito importante para mim. Até é nessa mudança de ciclo que você tem esse feedback, tem esse entendimento do que você é e de como você tá entendendo? Isso tá sendo importantíssimo, assim, porque, bicho, olha, tipo, foi eu dizer que eu saí e várias oportunidades. Uau! Tá entendendo? Eu disse, tô entendendo. Só um pouquinho aqui. Só calma, que tem para todo mundo, calma.
Samuel, é o seguinte, calma, que eu vou E dar um aí, pedacinho para cada um. e aí Eu nessa quero, questão, infelizmente, sim, fale. nessa questão muita gente reclama da desvalorização profissional. Porque a minha categoria está sendo desvalorizada, porque eu estou sendo desvalorizado. Mas será que não é você que está se desvalorizando, sabe? Isso é a Anote pergunta aí que que eu isso faço. vai para a próxima live, viu? Isso dá uma live inteira. Será Samuel, que não desculpa, é não é você que está se desvalorizando frente ao que você? você é ou que os outros são, né? Isso. E aí você Show. diz assim, não será que sou eu que estou me boicotando? Tá É, entendendo? Poxa, mas peraí. Aí você para, aí você diz assim, peraí, mas meu trabalho é bom, mas eu faço meu trabalho com excelência. Então, será que é o mercado verdade. que está me desvalorizando ou será que sou eu que estou É. me desvalorizando? E aí essa... Vamos terminar com essa frase, porque faltam 2 minutos e eu quero encerrar e gravar essa live. Quero lhe agradecer profundamente e dizer que Samuel é um cara 100%. Ele está começando ainda, né? É 100%. Samuel, muito obrigado. Acho que realmente precisamos fazer outra live. Fico muito feliz de você ter aceito meu convite e quero que você saiba que aqui não tem professor e aluno, aqui tem parceiros que se respeitam, se amam e que juntos vamos aprender muito. E Essa foi live está gravada lá no YouTube, viu? minha primeira live pós-diário, viu? Olha a honra aí, viu, Oswaldo? Olha a honra, eu vou até escrever lá, primeira live pós-DP. Bicho, um beijo, obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Oswaldo Matos, Oswaldo Lamatos, tudo no YouTube, Instagram, acompanha a gente e o Samuel também. Samuel, um grande abraço. Uma honra Eu que para mim ter você agradeço. aqui, viu? Forte abraço, Oswaldo. Obrigado pela aprendizagem, obrigado pela Obrigado. oportunidade também. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.